pergunta, né? Que foi como garantir educação de qualidade. É isso, Josué? É isso mesmo, que faz parte da ODS 4, né? Que é tema, inclusive, como nós falamos da UBADM. E aí, como é que a gente faz isso? Como vamos garantir? E é o título, não é? Se a gente for observar, é o Isso. título dessa ODS. Provavelmente, não quero puxar sardinha para o nosso podcast, para o nosso tema de hoje, mas se a gente for analisar, é o tema que vai azeitar, que vai perpassar, para usar logo uma palavra acadêmica, todos os outros ODSs. Então, quer dizer, a gente tem o objetivo... Gente, uma fala para ser sustentável, ela tem que ter base. Um objetivo para ser sustentável, ele tem que ter base. E eu não conheço outra base melhor do que a educação. Se você conhece, a gente até conversa depois, mas eu não conheço. Então, para ter uma educação de qualidade, antes dessa qualidade tem que ter uma palavrinha mágica chamada equidade. Por quê? Porque a gente... Parece que virou moda essa questão da inclusão. Vê se você concorda comigo. Eu vou falar uma frase que eu sempre quis falar no podcast. Escreve aí no chat se você acha que inclusão é uma palavra de moda, não é? É inclusão para tudo, gente. É verdade. Sabe? É verdade. E como incluir? Como ter uma educação de qualidade se falta equidade, sabe? Equidade, equilíbrio, se falta para uma criança, por exemplo, uma menina que está lá na lavoura e um garoto que está na cidade. Como garantir essa qualidade? É um pouquinho isso que a gente vai discutir aqui. Esse ODS provavelmente é um dos mais ousados. Podemos falar, né, com o Josué Neide, ousado, é interessante. Eu peguei uma palavra que eu pensei hoje numa palavra chamada relevo. O que é isso? Vocês já viram que tem coisas que fazem relevo, tem coisas que a gente nem percebe, mas a educação ela tem que ser relevante. Para ser relevante, ela tem que fazer relevo, ela tem que sobressair. E esse é o esforço que eu acho que esse ODS vai promover e provocar, pelo menos na vida acadêmica, e espero que saia das salas de aula. Interessante, né, Ana, você colocando essa questão, porque vai além esse relevo, né, como você colocou, tem a questão da formação também dos professores, que eles são os mestres aí, são eles que vão levar essa qualidade, essa equidade, né? E como é que a gente valoriza? Como fica essa valorização, Ana? Olha, eu sou professora, você é professora, o Josué é professor. Quer me valorizar? Me eduque, entende? Me valoriza me educando. E como é que você me educa? Me treine, me forme, me dê condições de eu melhorar o meu trabalho. E tem uma frase que é mais ou menos assim, já falei ela essa semana e já esqueci o formato, mas é mais ou menos assim: quer colher rápido? Planta folhas, não é? Do tipo assim, alface, sei lá, coisas que vocês entenderam. Quer colher com bom tempo? Planta cereais, né? Porque vai levar um tempo se você plantar arroz, feijão. Agora, quer colher sempre? Treine e eduque o homem. Então, quer dizer, eu acredito que todos nós aqui, professores ou não, a gente se sente valorizado na empresa quando é treinado, e o professor precisa disso. Eu lembro dos meus alunos assim comentarem, na época que eu trabalhava no presencial, eles falavam: professora, tem alguns professores que a gente só vê que o material dele melhorou porque passou pela xerox, então saiu daquele papel amarelo e virou um papel novo. Por quê? Porque nem todos os professores têm condições de fazer um curso, gente, de fazer um treinamento, de pagar, de custear isso. Uma viagem, um evento. Então, eu, para fazer uma viagem, eu economizo o ano todo e não tenho nenhuma vergonha de comentar com isso. Certeza, com certeza. E isso está diretamente ligado também com essa ODS 4, né, Ana? Essa valorização, essa formação dos professores. Essa busca pela qualidade, né? Agora, ainda dentro, eu já vou chegar nos professores, mas ainda dentro dessa equidade, quer dizer, crianças que estão em situação de pobreza,
pobreza, né? Por exemplo, estudantes indígenas, quer dizer, estudantes com deficiência, todas essas minorias, que somadas da grande maioria, e eu falo isso não só no Brasil, mas nos países de língua portuguesa que eu tenho andado e observado, carece daquela palavra mágica, que são políticas públicas de equidade, entendeu? Entendi. A gente fala muito de é preciso incluir, é preciso inclusão, não sei se ninguém escreveu aí no chat que fica muito na moda uma educação inclusiva, mas cadê a política pública que sustenta isso? Sustenta, que eu falo, não é só dar suporte, não, é sustentar com dinheiro mesmo, porque não tem outra forma. Como é que você tira, como é que você faz com que uma criança... Gente, tem crianças que andam quilômetros a pé ou de cavalo, pelo menos na realidade do nosso país, a gente pode afirmar isso, e do nosso país, que eu estou falando aqui, explicitamente o Brasil, essas crianças têm um esforço excumonal, e, de repente, chega lá, as salas são mistas, não é, Josué, Neide e queridos que estão assistindo? Aquelas salas como é que fala? Não é multietária, não. Além de serem multietárias, também as séries, não é? Uma professora chegando a ter... Multisserial, né? Multisserial. Uma professora chegando a ter, ou um professor, 4 séries dentro da mesma sala. É verdade. Séries, né? Dentro da mesma sala. Então, quer dizer, essa mulher, para mim, ela que é uma estrela acadêmica. Essa professora que lida com isso. Não é? Com certeza. Então, quer dizer, através... que seriam essas políticas públicas de equidade? É com material, é com escola, é com merenda. Gente, se tinha uma coisa, eu amava a merenda da minha escola. Gente, que alegria quando chegava a hora da merenda, tá entendendo? Por quê? Porque é o encontro com os colegas, compartilhar os sonhos. É ali, sabe, da mesma forma que na empresa existe a rádio corredor, a rádio tamanco, né, Neide? Sim. Na escola também existe a rádiozinha lá daquela garotada toda compartilhando sonhos, tá entendendo? Verdade. E promovendo a relação e trabalhando também as questões que depois serão usadas na vida pessoal e na vida profissional. Que ali é que está. Começa as relações a se criarem, promove os discursos, aponta quem é o líder, quem não é o líder, quem puxa todo mundo, né? Sabe o que você está falando? Eu tenho assim, alguns alunos que falaram assim, profa, eu tenho certeza que esse podcast não termina sem você falar a palavra soft skill. Eu falo, isso não adianta, porque eu não deixo de falar, não. É verdade. Porque tudo isso que a Neide está falando é o desenvolvimento de soft skills. Com certeza. A queixa dos países em desenvolvimento é a falta, por exemplo, de classes, de conteúdos, que daqui a pouco a gente vai falar do currículo, de currículos relevantes. Como que uma criança não aprende a negociar? Como que uma criança não aprende a ser empreendedor? Como que é minha aluna, tá? Que acabou de aparecer. Professora, apareceu alguma professora aqui. Ela é minha aluna. Como que uma criança não aprende, como você falou, não é? A liderança, sabe? Isso. Não é só lá no jogo que a bola é dessa criança. Não, a professora ou o professor, gente, quando eu falar professor, não importa, puxar isso, sabe? Trazer isso. Eu acho assim... Para a vida, né? No dia a dia. Eu amo o que eu faço, gente. Ainda me pagam para fazer isso. Então, essa é a melhor parte, né? Você fazer aquilo que ama, porque já sai muito bem feito, e ainda ganhar por isso, gente. É maravilhoso. E aí eu vou querer botar um fogo aqui. Você está falando da qualidade da educação. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.